Estamos de volta com o nosso último bloco aqui do programa Hora do Jovem. Já vou para revelação. Felipe já sabe, eu tenho muito certeza. Difícil, né, hoje? Muito difícil. Tava cantando até uma musiquinha aqui pra mim. Mas vou falar primeiro, deixa eu falar. Vai que o pessoal de casa não Vai sabe. Que eu erro, né? Vai que você fez pegadinha. A edição vai adorar se você errar. Ah, pai do céu. Bom, gente, o personagem do nosso programa de hoje é Madre Teresa de Calcutá. Não foi pegadinha. Não foi pegadinha? Então tá bom. Muito fácil. Trouxe uma curiosidade também sobre ela. Ela criou a Congregação Missionárias da Caridade e dedicou toda a sua vida aos pobres e em 1979 recebeu o Prêmio Nobel da Paz e foi beatificada pela Igreja Católica em 2003 e canonizada em 2016. Muito bem, Madre Teresa de Calcutá, um grande nome da nossa igreja em ajuda aos pobres, conhecida mundialmente e ganha a nossa homenagem fazendo parte do tema Relações Internacionais, mas a parte dela fazendo a parte missionária, conhecendo os pobres, ajudando as pessoas mais necessitadas e também vários programas colocando esses personagens, como Irmã Dulce, né, e vários outros que vão entrar também, que a gente está conversando, vamos tentar, vamos colocar, e aí a gente vai colocando aos poucos para que nós possamos conhecer e valorizar as histórias dos nossos santos, pessoas que ajudaram as pessoas mais necessitadas, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante você dizer isso, Felipe, porque na hora que a gente está produzindo, a gente não imagina que uma coisa liga a outra, né? Sim. Você falou de relações internacionais, Madre Teresa de Calcutá, e o profissional de relações internacionais, ele tem esse papel da mediação. E, né, Madre Teresa foi essa pessoa que foi até os locais, saiu da sua comodidade, Sim. né? E foi trabalhar onde precisava, foi levar a evangelização, foi levar o nome de Deus aonde precisava. Então, uma coisa casou com a outra. Sim. E isso a gente pode dizer que é a providência divina. Isso mesmo. Que usa, né, nós somos instrumentos na mão de Deus, né? Então nós estamos aqui. Nos coloca aqui a serviço da evangelização, colocando a intercessão de Madre Teresa de Calcutá, que nós possamos seguir o exemplo dela, como de vários outros santos. E agora nós vamos para a nossa segunda entrevista com esse tema de relações internacionais, e a segunda entrevista já está aí para você. Quando falamos em relações internacionais, é comum pensar em um profissional que lida com pessoas e governos de outros países. Por isso, ter facilidade com idiomas é fundamental. Além de ter domínio correto do português, ter domínio do inglês e espanhol também é essencial. E para conhecer um pouco da rotina deste profissional, conversamos com a analista de Relações Internacionais, Rafaela Bandeira. Minha história com Relações Internacionais começou no cursinho vestibular, no ano de 2016. Eu fazia cursinho pré-vestibular para Relações Públicas. E lá eu conheci um professor de geopolítica, que era professor de Relações Internacionais na Unesp, e ele conversou comigo um dia, disse que eu tinha perfil de uma aluna de Relações Internacionais e me apresentou o curso. Eu fui pesquisar um pouco mais, na época não se falava muito sobre isso, é um curso relativamente novo, né? Então eu fui pesquisar, entender um pouco mais como esse curso funcionava e fui me apaixonando, principalmente pelo fato de saber que eu teria inúmeras possibilidades de trabalho depois. O curso ele dura 4 anos, tá? É uma graduação com tempo normal de formação, e no curso a gente estuda todo tipo de disciplina que você imaginar. A gente estuda política, política externa, economia, estatística, marketing internacional, direito internacional, tem toda a parte também de metodologia, que normalmente é voltada para você fazer o seu TCC, mas no caso de relações internacionais você aprende realmente a montar um contrato, um termo de cooperação, que são coisas que fazem parte, né? Então a gente estuda realmente de tudo um pouco, geografia, geopolítica, filosofia, sociologia. Então eu brinco que o profissional de relações internacionais, mais do que um profissional multifacetado, que hoje todo mundo tem que ser, né, ele é um profissional multidisciplinar, porque ele realmente estuda de tudo e ele aplica tudo no dia a dia dele, independente da área que ele escolher. A Rafaela conta que depois de formada, os desafios foram diversos, mas o principal deles foi escolher entre as diversas áreas das relações internacionais onde ela poderia atuar. Qual espaço ela mais se identificava? Depois que eu me formei, o primeiro desafio foi ter certeza da área que eu queria seguir, né? Como eu falei, relações internacionais te dá um leque de oportunidades, um leque de escolhas muito grande.
Então, eu resolvi me enveredar pelo comércio exterior, que foi a área que eu senti mais afinidade enquanto eu estudava. Eu encontrei uma pós-graduação na área para me preparar, mas a maior dificuldade foi justamente conseguir o primeiro emprego na área sem experiência. É uma área que normalmente exige alguma experiência e aí você tem que ter esse jogo de cintura para saber onde você vai conseguir se encaixar, né? Uma dificuldade que a gente tem, infelizmente, no nosso estado, apesar de todo o potencial que nós temos, né, de toda a oportunidade que a gente conseguiria criar aqui se a gente se esforçasse um pouquinho mais, você ainda tem dificuldade em achar vagas na área. Então, essa foi a segunda dificuldade que eu tive. Faz parte da formação do profissional formado em Relações Internacionais saber outros idiomas. Então, uma dica da Rafaela é investir na capacitação de línguas, pois isso não é diferencial, e sim necessidade do profissional formado em Relações Internacionais. Faz parte do meu dia a dia falar espanhol ou inglês o dia todo, principalmente espanhol, né? Inclusive, essa é uma dica que eu sempre falo. Quem quer trabalhar com relações internacionais precisa investir em língua estrangeira. Não é um diferencial, não é um adicional, ele é essencial para você trabalhar, né? Então, eu utilizo essa habilidade aí o dia todo para conseguir buscar essas oportunidades para os nossos associados e clientes, tá? Eu tenho hoje também, eu estou coordenando um programa de internacionalização. Então, os nossos associados, eles passam por todo um estudo que é feito em parceria com uma empresa chilena, que é parceira nossa aqui também. E com base nisso, a gente consegue dar um direcionamento para essas empresas do que elas precisam fazer, para onde elas precisam ir, como elas conseguem trabalhar. Então, isso também faz parte do meu dia a dia. Eu tenho que saber orientar, assessorar, tudo que engloba o que o meu associado precisar relacionado ao comércio exterior, eu preciso saber fazer ou direcionar de alguma maneira, né? Então, meu dia a dia vai se intercalando entre as necessidades que os meus associados têm. E também faz parte do meu dia a dia o relacionamento, né? Então, a gente tem relacionamento com autoridades, principalmente as internacionais, mas autoridades nacionais também, grandes empresários brasileiros e estrangeiros também. Então, sempre que a gente tem a aproximação da associação de um estrangeiro ou uma autoridade brasileira, eu entro em ação. Então, faz parte também da minha rotina estar preparada para receber uma autoridade, seja para conversar ou para brifar a minha equipe, porque muitas vezes o restante das pessoas não sabem, né, como elas precisam se portar, o que elas podem ou não falar. Muitas vezes a gente tem restrições com relação à vestimenta, dependendo da cultura da outra pessoa com quem você vai falar. Então, tudo isso também faz parte da minha função e da minha profissão, conseguir organizar todas essas situações. O profissional de relações internacionais, ele está inserido onde ele quiser, né? Ele consegue trabalhar na diplomacia, no comércio, nas relações institucionais. Então, a importância, a gente brinca que o profissional de relações internacionais, ele ajuda a mover o mundo, porque tudo o que você faz hoje vai ter alguém das RI envolvido por trás de alguma maneira, né? Então, eu acho que é essencial. É um profissional que conhece um pouco de tudo, ele sabe fazer um pouco de tudo, né? Ele consegue resolver problemas, ele está preparado para conflitos, sejam eles quais forem, ele está preparado para o comércio, ele está preparado para a diplomacia. Então, é um profissional hoje que ele precisa ser cada dia mais inserido no nosso dia a dia. O internacionalista irá defender os interesses do país, instituições ou segmentos da sociedade que representa em âmbito nacional e internacional. Pode também ajudar as empresas a expandir seus negócios para outros países. E a Rafaela deixou um recado para você que se interessou pela área das relações internacionais. Eu queria dizer para os jovens que sentiram aí uma vontade de conhecer um pouquinho mais sobre as relações internacionais, que é uma área apaixonante. Eu brinco que depois que o bichinho da RI te pica, você não consegue mais fugir, porque é realmente uma área onde, independente do que você goste, você consegue se encontrar,
né? Ela te abre muitas possibilidades. Então, se vocês têm interesse em conhecer mais sobre RI, vão atrás, pesquisem, não passem vontade de aprender sobre isso, sabe? Busquem o curso. Não é um curso onde se estuda pouco. Acho que nenhuma faculdade é fácil, né? Mas Relações Internacionais, especificamente por conta dessa multidisciplinaridade, você tem que ter uma disponibilidade realmente para sentar, estudar, você tem que ler muito. Então, quem já decidiu por isso, se dedique, é uma área incrível, tenho certeza que quem começar a pesquisar não vai parar mais. Muito bem, você conferiu a nossa segunda entrevista do tema de hoje, falando um pouquinho sobre relações internacionais, o trabalho profissional internacionalista, né? Isso, conseguiu falar agora, né? Nomão aí. Muito bem, espero que você tenha gostado. E se você vai prestar o vestibular neste ano de 2019, o Enem já está chegando, vai ser em outubro, né? Você pode aí conferir outros programas sobre outras profissões aqui no Hora do Jovem. É só acessar o nosso canal da TV Imaculada lá no YouTube e conferir várias profissões que das passadas, né, que a gente já gravou. Isso mesmo. Agora nós vamos para o YouCat de hoje. Semana passada nós tivemos o Padre Lineker falando se a Sagrada Escritura é verdadeira. E eles colocou um pouquinho o que o YouCat fala pra gente. E na sequência vem o título 15º que diz assim: como pode a Sagrada Escritura ser verdade se nem tudo o que nela se encontra está correto? Olha, falou, hein? Eita. Então vamos agradecer a presença do Padre Lineker e para que ele possa sanar nossas dúvidas. Seja bem-vindo, Padre Lineker Mateus. Fala, galera da Hora! Continuamos o nosso estudo sobre o Catecismo Jovem e hoje nós estamos refletindo ainda sobre a Palavra de Deus. No número 15 do YouCat, a pergunta é: como pode a Sagrada Escritura ser verdade se nem tudo o que nela se encontra está correto? O Catecismo diz assim: a Bíblia não transmite precisão histórica nem acontecimentos científicos naturais. Também os autores eram filhos do seu tempo. Eles partilhavam as concepções culturais do seu ambiente, em cujos erros, por vezes, estavam presos. Não obstante, tudo que o ser humano precisa saber sobre Deus e sobre o caminho da sua redenção encontra-se com infalível segurança nas Sagradas Escrituras. Em outras palavras, o Catecismo está dizendo que a intenção da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não é ser um livro de história, não é ser um livro científico, não é ser um livro geográfico. A Bíblia tem a intenção de apresentar a verdade sobre Deus e sobre sua vontade sobre a humanidade. As pessoas que estão contidas na Sagrada Escritura, as histórias, os autores sagrados, aqueles que compilaram a Bíblia, viveram no seu tempo, antes de Jesus, e conviveram com Jesus, isto é, vão relatar a experiência que tiveram de Deus dentro do seu costume, dentro da sua época. Por isso, nós não podemos nos levar pelas questões históricas, temporais, científicas que estão ali, não. A intenção da Sagrada Escritura é nos dizer uma mensagem sobre Deus e sobre a sua vontade, sobre a humanidade. Nisso, a Bíblia é infalível. Infalível porque Deus não erra ao mostrar-se sobre nós e Deus não erra ao dizer qual é a sua vontade sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Então não adianta a gente querer ler a Bíblia para saber se cientificamente isso aconteceu, quantos dias o mundo foi criado. Não, a intenção é mostrar uma verdade que está por detrás de uma mensagem, falar quem é Deus e qual a sua vontade sobre a humanidade. Que Ele então nos faça aprofundar o nosso conhecimento nele. E a gente só vai poder aprofundar abrindo a Escritura, sem preguiça, sem medo, abrir a Palavra de Deus, tocá-la, olhá-la e ver o que Deus tem para me dizer, qual a verdade que Deus quer revelar para a minha vida hoje. Que Deus então nos abençoe e que a gente possa olhar sim a Palavra de Deus como verdadeira, infalível, porque é nela que Deus se mostra e mostra como Deus
quer que nós sejamos. Ele nos ajude, Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre Lineker, pela sua participação aqui no programa Hora do Jovem. Semana que vem esperamos você novamente aqui. Isso mesmo, fica o nosso abraço aqui da Galerinha da Hora. Galerinha da Hora, como ele disse. Pessoal de casa, o nosso programa chegou ao fim. Espero que você de casa tenha gostado. Nós estaremos de volta na terça-feira que vem. 8h15 da noite, aqui pela TV Imaculada Conceição. Você pode acompanhar também as nossas reprises durante a nossa programação. E lembrando, gente, pelo site e pelo aplicativo, tanto para iOS como para Android, você pode acompanhar a TV Imaculada em qualquer parte do mundo. Você entra lá no www.miliciadaimaculada.org.br e você acompanha todas as rádios que faz parte da Milícia da Imaculada e também a TV Imaculada Conceição. Né? Ah, eu não estou em Campo Grande, viajei, fui para o interior, fui para outro estado, para outra cidade, coloca lá, eu não posso perder a hora do jogo. É verdade, pode acompanhar onde você estiver. Isso mesmo. Bom, pessoal, chegou ao fim do nosso programa, aguardamos você na próxima semana e que você não deixe de curtir as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram da TV Imaculada. E nós voltamos na semana que vem. Um abraço para você e salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada, até mais, gente. Tchau!